Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, nós vamos então... Precisa dar uma recapitulada? Acho que está tranquilo, né? Vocês lembram do conteúdo da semana passada? Que nós falamos a respeito da revelação. Aquela recapitulada é sempre... É bom, né, pastor? Dá uma refrescada na memória, né? 7 dias, a gente esquece um bocado de coisa, né? Tá certo, vamos lá. Até mesmo para, de repente, até a gente acrescentar um ponto ou outro, né? Mas só para a gente rever mesmo que nós vimos na aula passada, né? A diferença entre revelação e inspiração. Resumidamente, né? Revelação é o ato de Deus comunicar diretamente a verdade antes desconhecida, ou seja, não tínhamos. Quando eu falo nós não tínhamos, não conseguimos, eu estou falando no geral da raça humana, né? Nós que somos hoje cristãos, né? E não éramos, né? Nesse sentido. Estou falando da humanidade. Deus se revelou à humanidade, né? Tudo que Ele revelou, tudo que pode ser sabido de Deus é porque Ele manifestou, né? O próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, foi o apóstolo Paulo que disse isso, né? Nós sabemos de Deus aquilo que Ele manifestou, né? Deus se revelou. Então antes, essas verdades eram desconhecidas para a mente humana, a qual só poderia ser conhecida desta maneira, ou seja, pela revelação de Deus. Através da revelação, há a descoberta da verdade divina. Então, revelação basicamente é aquilo que não existia e Deus criou e Deus... Não, aquilo que sempre existiu, sempre foi uma realidade, né? Então, existe aquilo que foi criado, né? Aquilo que é verdade, existe aquilo que é realidade. Então, realidade independe se as pessoas acreditam ou não. Eu não acredito que existe Deus. Isso não vai alterar o fato e a realidade que Deus é um ser pessoal, né? Real e tudo mais. Eu não acredito no inferno. Também o não crer, né? A rejeição da crença não vai alterar a realidade que existe, né? Porque aquilo é real. O que é real nós não mudamos porque nós cremos ou não cremos. Então, essa é a questão, né? Revelação é algo que existia, que era real e foi desnudado, foi descortinado, foi mostrado. Eu nem sei, estou colocando vocês aí num balaio que talvez só eu esteja, né? Mas eu que passei dos 40 e pouco já, a gente que passou dos 40 e pouco, a gente vai lembrar das fotografias que eram tiradas, né? Hoje, celularzinho aí, e é na hora, né? Mas nós tínhamos o filme, né? E o filme tinha um negativo. E o negativo você até sabia que a imagem estava ali, mas aquilo precisava ser revelado, né? Então você tinha um negativo, a imagem estava lá, mas estava oculto em certo sentido. Então era preciso passar por um processo, né, de revelar aquele negativo, e aí sim aparecia a fotinha, né, colorida e tudo mais lá. Então é isso, estava oculto e foi revelado. Inspiração diz respeito então, está ligado à comunicação da verdade. Então a verdade é aquilo que foi revelado, né? A verdade divina foi revelada, ou seja, a maneira como a revelação foi registrada. Então a inspiração diz a respeito de como essa revelação, essa verdade divina, ela foi escrita, registrada, né? Deixada para que nós pudéssemos então ter esse contato. Então inspiração é isso, essa condução, né? E a maneira como a revelação foi registrada, ou seja, através da escrita. Então a inspiração divina supervisiona Deus na sua soberania. Ele conduziu todos os escritores, todos sem exceção. É por isso que nós lemos diversas vezes aqui, pelo menos umas 4, 5 vezes eu lembro que nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17.
toda a Escritura divinamente inspirada é apta para tal, tal e tal. Então, toda a Escritura, toda a Bíblia, todos os livros que passaram pelo cânon, né? Não sei se eu falei para vocês a respeito do cânon, mas o cânon, a palavra cânon é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego, né? E é traduzido como regra, né? Então, o cânon foi o processo, né, nos primeiros séculos da igreja. Esses processos, eles foram decidindo, né, com os critérios bem rígidos que foram adotados para reconhecer qual livro não era inspirado, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar, vou mostrar os pergaminhos e tal. Mas foi supervisionado isso por Deus, tá? Todos os livros, né, de alguma maneira, Deus conduziu esses homens também nas decisões. Os escritores, muito mais, nós lemos também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, né? A profecia não é produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, esses escritores, eles foram conduzidos na soberania de Deus, respeitando as características de cada um, mas que usassem as palavras que Deus quis que eles usassem no tempo, né, que a gente chama de inspiração verbal e inspiração plenária. São os dois termos aí técnicos, né, que a gente usa para falar a respeito de que toda a Bíblia ela é inspirada. Então, a inspiração divina supervisiona a comunicação da verdade revelada. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores. Então, é bem interessante essa palavra influenciou, porque o Espírito Santo que conduz cada um deles, né, como eu disse, nas suas características, para que eles possam então relatar, escrever. Eles até com certeza viram um bocado de outras coisas, né? O próprio João, no seu evangelho, vai dizer isso. Tem muitos milagres que Jesus fez e que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, houveram outros milagres, outros feitos de Jesus, por exemplo, né? Houve outras ocasiões, só que isso não foi registrado, porque Deus, de fato, supervisiona isso, influencia esses homens, para que eles escrevam exatamente aquilo que Deus quer que eles escrevam. Então isso a gente chama de soberania divina, porque não tem como você explicar como foi essa dinâmica, né? Como que, se Deus não ditou, se Deus não chamou o escritor lá e falou, ó, faz assim, não ditou, né? Foi falando palavra por palavra, não foi assim, foi trabalhando na mente deles mesmo, né? E tal. Então a gente chama isso de supervisão da comunicação da verdade revelada. Então o Espírito Santo é quem influencia esses escritores a fim de que por inspiração não cometesse qualquer erro na verdade ou doutrina. Então esses homens, eles não escreveram nada que não foi verídico e nada que Deus não quis que eles escrevessem, né? A gente chama isso então de inspiração. A diferença entre revelação e inspiração. A Bíblia contém registros históricos, observações pessoais, contexto histórico e cultural, dizeres de Satanás inclusive. Satanás não foi inspirado a falar, mas o registro do que foi falado sim. É bem interessante esse ponto aqui, né? Embora os outros também devem ser levados em consideração. Antes que eu fale aqui, e dei o exemplo do livro de Jó. Então, por exemplo, a Bíblia contém registros históricos. Então, há muitos livros, principalmente no Antigo Testamento, né? Desde lá de Josué, aliás, o próprio Êxodo, né? O Gênesis tem muita história registrada. O Êxodo é a história do povo de Israel, na verdade, saindo do Egito para ir para Canaã. Números também, né? Muito registro histórico, é um censo na verdade. Deuteronômio é repetição, né? Para uma segunda geração dessa que saiu do Egito, que agora está entrando em Canaã. Josué, o relato também da posse da terra, divisão das tribos, enfim, Juízes, Ruth, né? Como eu disse, primeiro Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas e muitos outros livros, são históricos, relatam, né, a história não só de Israel. A gente até pega o Isaías, por exemplo, que é um livro chamado na categoria de profético, mas a história não só de Israel, mas de muitos povos do Egito, da Síria, né? Então relata também aí Babilônia, por exemplo, o próprio Jeremias, Ezequiel vai falar da Babilônia. Então são registros históricos. O foco é Israel, mas também lida com
os povos em redor. Então há muitos registros históricos, né? Esses registros históricos são necessários para que a revelação, ou seja, o que Deus quis passar, o que Deus quis ensinar ao longo desses séculos, o que Deus estava construindo, eram necessários, inclusive, para Deus estar mostrando que Ele estava conduzindo a história da humanidade, não apenas de Israel. É bem interessante a gente observar isso, né? Então, registros históricos, observações pessoais, a gente vê isso muito em Provérbios, por exemplo. Provérbios é um livro de sabedoria para a vida, né? Tanto é que a gente considera o Provérbios um livro para o ser humano. São recomendações práticas. Tanto é que ele foi direcionado aos jovens para que tivesse juízo. Mas a gente precisa de juízo muitas vezes também, né? Então é um livro, tanto é que quando a gente vai evangelizar, Novo Testamento, aquelas Bíblias chamadas Bíblia de Gideão, né? Não sei aqui, mas lá em São Paulo, sei lá, 20 anos atrás ainda, 15, 10 anos atrás, dependendo das escolas, ainda distribuía, né? Ainda tinha acesso às escolas públicas, davam acesso, né, escola pública, a esses Novos Testamentos aí, que é chamado de Gideão. Continha o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Do Antigo Testamento era Salmos e Provérbios, né? Justamente por entender que Provérbios é um livro que cabe para todo o ser humano, no sentido até muito prático. Então, observações pessoais, né? Provérbios, no caso, a grande maioria de Salomão. Então, essa observação pessoal, porém, por exemplo, Provérbios, o que é um provérbio? É um ditado popular. Então, você tem muitos ditados populares hoje, mas nem todos eles são verídicos. A gente fala muito assim, o peixe morre pela boca. Não tem esse ditado? E não é verdade. O peixe não morre pela boca. Ele morre porque ele viu a isca. Ele morre pelos olhos, né? Então, morre porque cobiçou o negócio lá. E tantos outros que a gente fala, né? Voz de Deus, voz do povo é voz de Deus. Isso não é uma verdade. Então nós temos muitos ditados populares que eles não entram na categoria de verdade. Mas esses provérbios, tá? Eles de fato são, né, recomendações e sabedoria divina para o ser humano. Bem interessante isso aqui. Contexto histórico, como eu disse, cultural também. Há muitas práticas culturais, né, que são relatados. Naquele tempo do Antigo Testamento que eu estou me referindo, né, houve lá uma pedagogia, houve lá uma aplicação e houve lá um porquê. Hoje não cabe mais, porque é uma questão cultural. As culturas, elas nem em si são boas e nem em si são ruins. Vai depender muito o que elas ensinam e praticam, se de fato é aquilo que é a vontade de Deus, né? Então tem muitas questões que são culturais e elas não servem, por exemplo, como doutrina. Então é bem interessante a gente observar isso, que muitas vezes tem uma prática cultural, seja até do Novo Testamento. A gente pega, por exemplo, a igreja de Corinto, cidade de Corinto. Você vê que tinha práticas lá que eram culturais da região. A mulher usa véu, os homens dão ósculo santo, né? Beijo no rosto do outro. Ainda dão em países aí, Europa, tem muitos países que não só irmãos, né? Os homens, assim, em si fazem isso. Se não me falha a memória, Índia, onde mais? Rússia, né? Tem essa prática, os homens se cumprimentarem assim. A gente cumprimenta aqui mais dando a mão, né? Um aceno e tal. As mulheres têm essa prática, os homens não. O que eu quero dizer é que são questões culturais. E essas questões culturais, elas ficam na sua cultura, como eu disse, nem como sendo certo, nem como sendo errado. Vai depender muito daquilo que se faz. Então, tinha-se lá, né, muita questão cultural. E a gente sempre precisa pegar essas questões culturais, ver se elas têm um sentido, um significado e um proveito para o dia de hoje. É aí que a gente fala na hermenêutica, que a gente interpreta o texto e contextualiza esse texto, né? O que ele quer ensinar para nós hoje na prática. E nem sempre a gente vai reproduzi-lo literalmente, senão a gente cai nos erros, inclusive, de algumas igrejas que fazem isso, né? A mulher tem que usar véu, o homem tem que cumprimentar assim. Não, só estou dando um exemplo bem básico mesmo, mas tem outras coisas mais aí que a gente vê que é um negócio estranho, no mínimo fica esquisito, né? No mínimo, para não dizer herético. Dizeres de Satanás, aí chegamos aqui, né? Por exemplo, o livro de Jó está registrado lá que Satanás falou, né? Então, Satanás não foi inspirado, ou seja, o Espírito Santo não conduziu Satanás para falar aquilo, mas conduziu o autor para registrar o que Satanás falou. Perceberam, amados, a diferença? Porque senão, se a gente fala assim, não, o Espírito Santo inspirou Satanás, né, para falar isso, se nós
Se nós falássemos isso, a gente então tinha que falar, então ele falou a verdade. E não, Satanás não falou a verdade. Nem no livro de Jó, nem em lugar nenhum. Ele não fala a verdade, né, irmão? É um mentiroso, é o pai da mentira. Então lá em Gênesis ele não falou a verdade. Lá com Jesus ele não falou a verdade. Aqui em Jó ele não falou a verdade. Então são registros da fala dele, né? Mas o que ele falou não é inspirado, mas o registro sim, até para nos ensinar, e Deus quis de fato, né, que nós conhecêssemos esse ser e através do registro das suas falas, inclusive, conhecêssemos também o seu caráter e a sua natureza. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica aí, tá bom? Significado, conceito e teoria da inspiração. Significado de inspiração, isso aqui até acho que eu já falei, né? Conceito verbal. Todas as palavras no tempo, inclusive verbal, são inspirados, todos. Inspiração plena, né? Ou plenária. Toda a escritura, ela é inspirada. Por que a gente enfatiza isso? Porque tem conceitos de inspiração equivocados. Existe, né, na teologia a chamada corrente liberal. A corrente liberal, ela vai afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, essa corrente teológica não vai reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade, mas que ela contém algumas partes. É a palavra de Deus, mas não toda. Essa é uma corrente que nós não seguimos, né? Que é a liberal. A neo-ortodoxa vai falar a respeito da Bíblia, que ela se converte na palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus, ela não é também. Tá? Se torna talvez numa pregação, se torna talvez no ensino, né? Ela se torna, mas também nós não acreditamos nisso. Tá? A intuição é uma corrente na teologia também chamada de intuição. Vai dizer que a Bíblia é um folclore judaico, com moral e gênero religioso significativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Vão dizer, por exemplo, que muitas partes da Bíblia não são literais, não são históricas. Vou dar um exemplo. Essa corrente aqui de intuição vai dizer, por exemplo, que... Aliás, vai descartar os milagres, porque os milagres não são explicados, né, logicamente. Então eles vão dizer, por exemplo, que Jó também, eles vão falar que Jó foi um personagem fictício, não existiu. E a Bíblia diz que existiu, Jesus diz que existiu, né? O profeta Jeremias, se não me falha a memória, também vai colocar Jó como um personagem histórico, junto com Daniel e Moisés, se não me falha a memória, né, no texto lá. Mas Jonas, eles vão dizer que aquilo não foi uma história mesmo, verídica, não foi, aquilo foi contado, né, como um folclore para ensinar para a gente. Então eles colocam aqui, ó, de fato, é um folclore com a moral e gênero religioso. Então tem uma moral, tem um ensino, é o que eles vão dizer. Isso aqui, tá? Também nós não entendemos assim. Então nós entendemos que, de fato, Jonas foi um personagem, né, histórico, Jó também e tantos outros. Aquilo que a Bíblia relata como história e como personagem não é folclore, não tem algo inventado, né? Os personagens são reais, as histórias são reais e não há... Né, o folclore a gente sabe muito bem o que é, né? A gente tem no Brasil aqui um monte, né, mula sem cabeça, saci pererê, um bocado de coisa que não existe, né? Alguns deles têm até um ensino moral, né, algo assim por trás, mas são ficção, né? A gente chama de história, é sem o H, é história, então coisa inventada, e não é o caso da Bíblia, né? Nós partimos aqui, ó, do conservador, a linha conservadora, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela é a palavra de Deus, literalmente é a palavra de Deus. Ela não só contém a verdade, ela é a verdade. Ela não contém em algumas partes a revelação, ela é toda a revelação de Deus, né? E aí a gente fala do ditado verbal e a inspiração dinâmica nessa categoria, tá? Conceito verbal de inspiração plena, né? Só para a gente concluir aqui num pensamento de um teólogo chamado L. Gauzen, nos diz que esse poder inexplicável foi colocado pelo Espírito Divino sobre os autores das Escrituras, ou seja, a inspiração, né? Os homens são capacitados, certo? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder para esses homens receberem essa inspiração, a fim de orientá-los até mesmo no emprego das palavras usadas e para preservá-los de todo erro e de todas as omissões, tá? Então aqui, só para a gente falar do conceito verbal de inspiração plena. Resumindo, o processo de inspiração é um ato de providência divina
E os resultados desse processo são, que eu acho interessante, registro verbal. Já cansamos de ler esses dois textos, né? As palavras, então todas as palavras, tá? Como um resultado de todo esse processo de inspiração, as palavras elas são, né, inspiradas. Pleno, todas as partes da Bíblia são inspiradas. Infalível, todas as partes da Bíblia não contêm erro, não há contradições doutrinárias de ensinamento em toda a Bíblia, apesar de ter toda aquela complexidade. 40 pessoas escrevendo, muitas delas não se conheceram, lugares diferentes, cultura diferente, época diferente, pessoas em níveis diferentes de conhecimento, experiência de vida, enfim, uma complexidade absurda, né? 1.500, 1.600 anos aproximadamente, né, entre ser escrito Gênesis até o Apocalipse. Apesar de tudo isso, ela não contém erro. Então a Bíblia é um milagre em si, né, pela complexidade que há e pela harmonia que ela tem. E com autoridade, a gente vê alguns textos aqui que vão reafirmar isso, tá? Evidências de inspiração, interna e externa. Então a gente vai ver esse ponto aqui também. Autoconfirmação, né? Essa palavra assim diz o Senhor, a própria Bíblia, isso aqui são evidências internas. Então a Bíblia, ela dá evidência, né? Ela própria dá evidência que ela é inspirada. E é bem interessante. No Antigo Testamento isso aqui era muito comum, os profetas, né, os autores, eles dizerem na terceira pessoa, assim diz o Senhor. Então eles estavam afirmando que era Deus que estava dizendo aquilo e não era produção deles mesmos, tá? Então a gente chama de autoconfirmação. Testemunho íntimo do Espírito Santo, né? João 14:26, por exemplo, só estou lendo algumas referências, né? Tem um bocado aí, depois se vocês quiserem ver de novo o vídeo e pegar elas, tá? Ou então me peçam e eu mando para vocês lá pelo zap. Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Pegar uma ou outra. Então, 14:26, João, Evangelho de João, o próprio Jesus dizendo, né, que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele faria os discípulos lembrar de tudo quanto ele tinha ensinado. Então, o testemunho íntimo do Espírito Santo na vida de cada uma das pessoas. Isso aqui a gente está falando no âmbito geral, tá? Não é só dos apóstolos, a gente está falando que o Espírito Santo testifica da sua palavra nas nossas vidas, né? Nós sabemos muito bem do que a gente está falando aqui, o que a gente está lendo, ou seja, a convicção que Deus traz da sua palavra pelo seu Espírito em nossas vidas. A gente não foi convencido porque um professor nos convenceu, a gente não foi convencido porque um pregador ou um pastor nos convenceu, nós somos convencidos pelo próprio Deus, pelo seu Espírito em nós. A convicção de fé, ela é gerada não pelo poder de oratória e de convencimento de qualquer pessoa que nós ouvimos. O Espírito Santo até usa essas pessoas, mas é Ele próprio, o Espírito, que testifica isso nas nossas vidas, né? A gente lê Romanos 8:16, por exemplo, vai dizer diretamente isso, né? Que o Espírito testifica com o nosso Espírito e tudo mais. Poder transformador. Então a própria Bíblia internamente, ela vai falar Hebreus 4:12, né? Esses textos eu não li para vocês ainda, né? Não recitei? Não, né? Então, Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, olha só, a própria Bíblia vai falar a respeito dela mesma, né? A palavra falando da palavra, que ela é mais viva e eficaz do que espada alguma de dois gumes, e ela, a palavra, olha, a palavra falando a respeito da palavra, né? Que ela transforma, esse poder transformador. 1 Pedro, né? Capítulo 2, verso 2, vai falar mais ou menos também nesse tom aí. Pedro, ele vai dizer, deixando toda a imundícia, acúmulo de malícia, todo fingimento, desejai ardentemente a palavra de Deus em vocês, né? A qual é poderosa para salvar. Eu estou confundindo, estou enrolando aqui, irmãos, uma coisa com a outra. Eu estou na mente, Tiago capítulo 1, verso 21. Deixa eu recapitular aqui. Dei uma referência de um e estou lendo o outro, né? O 2:2. Pode ler, pastor, se está aí pronto. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Isso. A fim de por ele cresceres para a salvação. Exato, é que tem outra versão, então na mente é outra versão, mas é isso aí mesmo. É que Tiago também, 1:21 em diante, vai falar algo bem parecido, né? Desejai afetuosamente, ou a palavra de Deus em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas.
É o mesmo tom, hein? Falando a respeito da palavra. É a palavra falando dela mesma, né? 1 Pedro também, capítulo 1, verso de número 23, vai falar algo nesse tom. Ou seja, aqui a gente vê o testemunho interno, tá certo? A evidência interna, que é a própria Bíblia falando dela mesma, o poder transformador. O que essa palavra tem poder para transformar pessoas. A gente costuma falar na teologia, né, nessa matéria, que qualquer escrito de qualquer religião, né, qualquer escrito que o homem possa produzir, pode até informar as pessoas, reformar as pessoas, ou seja, algo muito superficial e externo, mas só a Bíblia pode transformar as pessoas. Então, qualquer escrito informa e reforma, só a Bíblia transforma. A gente está falando de natureza, né? Então, isso é uma evidência interna que a própria Bíblia fala. E aí nós temos as evidências externas, tá? A historicidade. Então, a Bíblia, aliás, a história, né? Ela é confirmada pelo que a Bíblia fala. A história, ela é ratificada, ela é confirmada por aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia tem historicidade, o que ela relata, o que ela fala, tá? A história, o mundo, né? As histórias das nações, elas estão aí para provar, inclusive, que a Bíblia, o que ela fala é verdade. A arqueologia vem descobrindo, né? Ano após ano, que muita coisa que a Bíblia já falava há muito tempo. Então, evidência externa, historicidade. Testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo, né? O próprio Cristo disse, amados, corrijam aqui, tá? É 22 e 29, ó. Aqui está 22 e 27, mas é Mateus 22 e 29. Jesus vai dizer, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, o testemunho de Cristo a respeito da palavra dele, ou a palavra de Deus. Evidência profética. Isso aqui eu acho interessante também, porque há uma evidência que a Bíblia ela é inspirada, ela é verdadeira, porque o que ela fala em tom profético, ou seja, aquilo que iria acontecer, né? Aconteceu muitas das profecias, centenas ou milhares, né? Alguns dizem que são milhares de profecias e muitas ainda vão acontecer, mas nós já temos profecias cumpridas suficientemente para a gente entender que essa evidência externa, ou seja, o que a Bíblia fala, isso aconteceu de fato ao longo do tempo, em muitas ocasiões, a respeito inclusive não só de Israel, mas a respeito, como eu disse, né, de muitas nações em volta, tá? Influência da Bíblia, isso aqui eu acho um dos pontos mais interessantes. A gente fala assim que o remédio falso não pode curar uma doença verdadeira, né? Então pega lá um remédio de farinha, dá para quem está com câncer para ver se cura. Não cura, né, irmão? Não tem como, porque o remédio é falso, não tem como. Mas a Bíblia, ela é um remédio verdadeiro e cura a doença pior do homem, que é o pecado, né? Ela vem mesmo. Então a evidência, essa influência que a Bíblia tem, essa evidência externa. Quando a Bíblia ela é pregada, ela é aceita na vida não só do indivíduo, mas da coletividade, isso causa uma influência assim assustadora. Isso aconteceu de uma maneira talvez mais explícita, historicamente falando, na época da Reforma Protestante, lá no século XVI, na cidade de Genebra, né, com João Calvino, onde a Bíblia ela era ensinada nas escolas, nas faculdades, a Bíblia era pregada em tudo quanto era canto, né, na cidade de Genebra, e as pessoas receberam então a pregação e a palavra de Deus como palavra de Deus, foram transformados. Toda uma sociedade, toda uma cidade, houve diminuição de criminalidade, de homicídio, houve diminuição de diferença, hoje nós chamamos de diferença de classes, né, ou seja, exploração de pessoas, né, ricos e pobres. Houve uma diminuição do IDH, que a gente chama hoje, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, a Bíblia ela influenciou de fato, né, significativamente aí toda essa cidade de Genebra. Não só ela, mas a Bíblia tem influência na vida de todas as pessoas. Influência positiva, lógico, influência de transformação de caráter, né? Então essa é a evidência externa e nós temos essa experiência nas nossas vidas, né? Indestrutibilidade da Bíblia, Marcos 13:31, como também Mateus 24:35 vai dizer a mesma coisa. Passarão os céus e a terra, mas
as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, elas não vão passar, ninguém pode destruí-la. Já tentaram fazer isso ao longo dos séculos, também mais recentemente, pelo que eu me recordo, foi após a Segunda Guerra Mundial, onde muitos países proibiram por lei a Bíblia Sagrada, ou seja, exemplares dela, né? Foi proibido como lei. Quem era pego com a Bíblia era muitas vezes preso, torturado e até morto. Não só, né, aí após a Segunda Guerra Mundial, em muitos países como Rússia, Polônia, China, Cuba, inclusive também, né, países socialistas, comunistas, e em outras ocasiões também. Então, assim, a Bíblia, e hoje nas faculdades, nas nossas universidades, né, muitos professores ateus tentam descredibilizar a Bíblia, tentam, né, ridicularizar a Bíblia, mas é a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre, ela é indestrutível. O homem, a sociedade, o poder político, o poder intelectual, o poder militar, ninguém pode destruir a Bíblia Sagrada, porque é palavra de Deus. Bom, vamos lá. Iluminação das Escrituras. Iluminação ocorre quando todos os cristãos se refere à influência do Espírito Santo que ajuda a entender as coisas, né? 1 Coríntios 2:14, aliás, todo o capítulo 2 de 1 Coríntios é bem interessante, que Paulo vai trabalhar essa ideia de que a palavra de Deus, tanto ela pregada quanto ela recebida, ela é potencializada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, iluminando. Eu quero até destacar porque iluminação é o termo correto para a gente falar quando a gente compreende a palavra de Deus e não revelação. Por exemplo, é incorreto teologicamente falar, Deus me revelou isso na sua palavra. Não, amados. Isso teologicamente está incorreto. Para nós, Deus não revela mais nada. Para nós, há uma iluminação da revelação, porque a revelação foi dada somente aos escritores sagrados, aos profetas e aos apóstolos. Para mim, não me foi revelado as Escrituras. Eu tive a iluminação, o esclarecimento, a elucidação da revelação. Então, revelação a gente fala que foi dado aos profetas e aos apóstolos. O termo correto que a gente usa, eu fui iluminado, esclarecido, tá? Então, iluminação ocorre com todos os cristãos, se refere à influência do Espírito Santo que ajuda a entender as coisas, né, de Deus. Então, o Espírito Santo, os espirituais, entendem bem tudo e discernem bem tudo, de ninguém é discernido. Se não me falha a memória, é o verso 14 que diz isso, tá? Como resultado, então, dessa iluminação, ou seja, da compreensão, né, das Escrituras Sagradas, nós temos obras literárias, livros escritos, pregações e estudos. Então, como fruto, como resultado da compreensão das Escrituras Sagradas, né? Então, nós temos pessoas escrevendo, pregando, ensinando. É o que estou fazendo aqui. Claro que tudo isso, ou seja, livros, pregações e aulas, devem sempre serem colocados, tá certo? Ao lado da Bíblia, ou a Bíblia deve peneirar tudo isso. Então, nenhum livro, nenhuma pregação e nenhum estudo bíblico, nenhuma aula, ela deve ser aceita na íntegra, né, como sendo tudo que foi falado ali como verdade. Tudo isso precisa ser passado pelas Escrituras Sagradas. Tranquilo? Bora para frente? Só para encerrar essa parte aqui. Unidade das Escrituras, né? 66 livros, 16 séculos, foi escrito 36 a 40 escritores da Bíblia. Unidade das Escrituras, tema central. O que a Bíblia fala do começo ao fim? Qual é o tema central dela, né? Redenção, no caso, redenção do ser humano, ou da criação toda de Deus, né? Mas como ser humano sendo esse objeto central. Então, tema central é a salvação. A Bíblia, ela converge de todos os escritos, de Gênesis e Apocalipse, todos os ensinos contribuem, apontam para a necessidade da redenção do ser humano que é caído, que é perdido. Qual o assunto central? Plano da salvação do homem através da obra redentora de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, ainda que não seja diretamente, né, mas indiretamente por figuras, como por exemplo o Antigo Testamento, figuras, símbolos, metáforas e tudo mais, parábolas, inclusive, né, manifestações de Deus de diversas formas. Tudo isso aponta, né, o assunto central de todos os escritores
tá? É para falar sobre o plano da salvação desse homem perdido, através da obra de Jesus Cristo. Então, até o Antigo Testamento ele está apontando para Jesus que viria, o Messias esperado, né? A lei não pôde salvar, o homem não podia pelas suas obras fazer coisa alguma em favor dele. Então, esse é o assunto central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A unidade de estrutura que nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. Amados, se é antigo, é porque ficou ultrapassado. Dizemos, é a palavra de Deus. Deus fala conosco, fato. Deve ser pregado, ensinado e buscado ensinos da palavra de Deus no Antigo Testamento? Claro que sim, mas sempre procurando o Novo Testamento, que é a revelação última, que é a plenitude da revelação, sempre procurando o Novo Testamento, sempre fazendo o link, né? Então, li o Antigo Testamento, lá algum livro do Antigo Testamento, opa, deixa eu ver o que o Novo Testamento vai falar a respeito disso, né? Se o Novo Testamento tem o mesmo mandamento, o mesmo ensino para hoje, para mim hoje, porque o Novo Testamento são para todos, sem exceção, judeus e não judeus. Agora, o Antigo Testamento, havia muita coisa, a maioria do que estava no Antigo Testamento dizia respeito a Israel. É por isso que hoje, muitas vezes, não entendendo isso, as pessoas abraçam lá, né? Querem aplicar, querem viver coisas que diziam respeito somente a Israel. Por exemplo, coisas sagradas e não sagradas, dias sagrados e não sagrados, lugares sagrados e não sagrados, alimentos sagrados e não sagrados, cerimônias, rituais, dias a ser guardados e tantas outras coisas que era entre Deus e os judeus, tá? Com um propósito histórico, pedagógico, com aquela finalidade na história. Isso se cumpre tudo em Cristo Jesus. Cristo ressignifica isso. Não é que ele abole a lei, não vem para abolir a lei, ele disse. Ele cumpre a lei e ressignifica isso nele, né? E aí o Novo Testamento, sim, para nós cristãos, em todos os tempos, tem uma aplicação prática. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado, porque vira e mexe é o que acontece nas igrejas, e a gente tem hoje, no Brasil principalmente, né, o chamado judaização da igreja protestante. Ou seja, a gente vê muitos elementos, ensinos, né, que era para os judeus, que está ultrapassado porque é antigo. O livro de Hebreus vai falar isso. Não havia necessidade de um Novo Testamento se o Antigo não tivesse se tornado obsoleto, ultrapassado, caduco. É isso mesmo, tá, irmão? A palavra é essa, né? Então, o Hebreus vai falar isso. Gálatas, Paulo escreve todo um livro para trabalhar a respeito disso aqui, porque deu uma confusão danada, tinha um monte de fariseu, um monte de cristãos legalistas, né? Um monte de judeus lá querendo que os cristãos vivessem novamente aquelas questões que eram do Antigo Testamento lá, e Paulo tem que trabalhar tudo isso aí. Houve o primeiro concílio no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, porque houve essa questão, a igreja nasce judaica cristã, todos os líderes, né, melhor dizendo, se não me falha a memória, todos os líderes, eles eram judeus, tinham cultura judaica, e aí os gentios têm que observar a lei de Moisés? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então houve esse conflito, né? E eles precisam trabalhar isso, não tem, não precisa, isso aqui ficou lá, não vamos colocar esses encargos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não colocar mais, né, essas leis sobre os gentios, mas vamos fazer isso e tal. Mais para frente, então, veio um grupo para tentar dissuadir ou persuadir, melhor dizendo, os cristãos a estarem observando a lei de Moisés. E aí Paulo tem que escrever não só Gálatas, mas ele escreve também Colossenses, por exemplo, algumas partes, Colossenses 2, né, trabalhando essa questão, não há mais dia sagrado, não há mais festas, rituais judaicos que os cristãos devam observar. Isso ficou lá atrás, cumpriu o seu propósito e tal, e tal, e tal. Então, a gente precisa entender isso aqui. Mente única, né? Embora a gente tenha lá 40 ou mais de 40 escritores, mas nós temos uma única mente e um único autor, que é o próprio Deus. Tá certo? A gente fala da unidade geral. Bom, amados, aqui, então a gente encerra essa parte, vamos para outra, né?